Bom dia. Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Palavras de Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. O belíssimo versículo de Paulo, escolhido por Emmanuel para nortear esse capítulo, nos leva a refletir sobre a nossa religiosidade, naquilo que cremos e seguimos. Muitos prendem-se ao que está escrito, aos textos, à literalidade, sem entender que mais importante do que aquilo que foi escrito em tinta, no papel que perece, são as ideias, o fundo, o conteúdo, os princípios e as lições gravadas no coração humano pelo Espírito do Deus vivo. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 3, relata o diálogo de Jesus com um sacerdote que o tratava com ironia e sarcasmo por ser ele da Galileia, região desprezada pelos judeus. Jesus ainda não havia iniciado seu ministério e quando voltava do deserto, passando por Jerusalém, encontrava-se às portas do templo quando é interpelado por um sacerdote judeu que pela aparência o reconhecia como um galileu, perguntando-lhe então o que fazia naquela cidade. E Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, que já o tratava com desprezo, achando uma ousadia as palavras de Jesus, inicia quase que um interrogatório e a cada pergunta Jesus lhe respondia magistralmente, até que o sacerdote lhe pergunta o que entendia por reino de Deus, quando então Jesus lhe responde:
O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. A mente iluminada de Emmanuel, ao interpretar as palavras de Paulo no versículo citado, nos aponta o método seguro utilizado por Jesus para fazer com que as leis divinas, traduzidas em sua doutrina, permanecessem para todo sempre, gravando-as no coração do homem. Jesus em si mesmo é uma carta cujo remetente é Deus e o destinatário a humanidade. Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15, item 2, segundo definição dada por um espírito superior, afirma que Jesus era médium de Deus. O mestre tinha plena consciência da grandiosidade de sua missão, que seria um divisor de águas, ponto culminante na história evolutiva da humanidade terrestre. Não poderia, portanto, deixar que sua doutrina fosse somente registrada por meios passíveis de deterioração ou adulterações. Por essa razão, gravou-a no coração de seus discípulos, através de suas obras, de seus exemplos, vivenciando com total fidelidade as leis divinas, preparando-os como suas cartas vivas para disseminar a Boa Nova com a mesma integridade que haviam recebido. As primeiras cópias do Evangelho foram, portanto, gravadas nos corações de Simão Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Bartolomeu, enfim, dos seus fiéis companheiros, e mais tarde seria gravada também no coração daquele que foi o grande pilar do cristianismo, o apóstolo Paulo. Essas foram as cartas vivas do Cristo. O mestre dos mestres continua preparando os anjos no seu reino de amor para de tempos em tempos descerem até nós como cartas vivas, missionários de luz em todas as religiões e em todos os lugares, trazendo os meios de desenvolvermos em nós os dons espirituais, ajudando-nos em nosso aprimoramento espiritual. Lembremos que os discípulos do Mestre eram homens comuns, com suas qualidades e defeitos, como todos nós, aqui encarnados. Mesmo assim, tornaram-se as cartas do Cristo, pela fé, pela confiança, pelo esforço e perseverança. E principalmente porque deram espaço em seus corações para que Deus pudesse neles realizar a sua obra de regeneração. Portanto, queridos irmãos, se ainda não alcançamos a condição sublime de ser uma carta do Cristo, empenhemo-nos, ao menos, em ser um lembrete do seu amor. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, As Cartas do Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.